Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, sou trabalhadora aqui do SEAC e hoje a gente vai fazer a preleção dessa noite. Antes de iniciar a preleção da noite, eu tenho alguns recados que gostaria de dar para vocês. O primeiro deles é o seguinte: a casa oferece um curso básico que está acontecendo toda quinta-feira, aqui presencial, das 20 horas e 30 minutos até as 22. O curso básico, para quem não conhece, é um curso introdutório. Justamente ele vai introduzir temas espíritas para aquelas pessoas que não têm familiaridade. Então, o que é reencarnação, o que é perispírito, o que é duplo etéreo, são todos os temas que a gente começa a ser tratado, né, no curso básico. Quem foi Kardec, ele criou a doutrina espírita ou não, né? Enfim, então a gente trata disso aí no curso básico. A casa também oferece o trabalho de Escola de Aprendiz do Evangelho, que é um curso que se inicia depois do curso básico. A Escola de Aprendiz do Evangelho, hoje ela está acontecendo quinta-feira, também mais à tarde, das 14h30 até as 16h, presencial. Ah, Renata, eu não consigo fazer de tarde. Tudo bem, então começa o curso básico, então, né, às quintas-feiras à noite, e que depois do curso básico ele se transforma em Escola de Aprendiz do Evangelho. Tá? Então, fica o convite para vocês desses dois trabalhos. E com um lado, olhando agora para o lado infantil, a gente também tem mais dois trabalhos. Primeiro, de assistência espiritual, né, infantil, nos modos que a gente faz aqui durante a semana, só que realmente com uma linguagem totalmente lúdica, voltada para as crianças, né, que acontece aqui aos sábados, às 9 horas da manhã. Concomitantemente a esse trabalho de assistência espiritual infantil, temos então também, né, a Escola de Pais. São temas que são tratados com os pais com relação ao espiritismo. Então acontece aqui todo sábado às 9 horas da manhã. E temos também o trabalho de pré-mocidade. O que é a pré-mocidade? Pré-mocidade é a introdução também à doutrina espírita às crianças, né, de crianças e pré-adolescentes de 11 até 14 anos, no modelo híbrido, todo sábado às 16 horas. Então pode ser feito presencial aqui na casa, ou para aquelas crianças que não conseguem presencial, também pode ser feito através do Google Meet, né, que a gente passa um link. Também, tudo isso que eu estou falando tem no nosso site, né? No nosso site, nas nossas redes sociais também, né? No Instagram, no Facebook. E o último trabalho que eu faço, e aí sou eu que faço pessoalmente, é um trabalho de vibrações, né, virtual. Esse trabalho de vibrações virtual a gente criou durante a pandemia, justamente para dar oportunidade para trabalhadores, e nós trabalhadores, também os assistidos, de colocar o nome na caixa de vibrações virtual, uma caixa igual a essa, só que virtual. E aí, com o término da pandemia, algumas pessoas pediram para continuar o trabalho, né, na página do Instagram. Então, esse trabalho acontece toda quinta-feira na nossa página do Instagram, às 20 horas. E como funciona? Às 19 horas, a partir das 20 horas da quarta-feira, na nossa bio do SEAC, se você clicar lá, vai ter uma caixinha de vibrações. Então você coloca o nome lá e essa caixa fica aberta até às 19 horas e 59 minutos da quinta-feira, quando ela se encerra, quando então eu entro ao vivo com esse trabalho de vibrações virtual que todos nós fazemos, né? Então, convido a todos, para quem não conhece, é um trabalho interessante, né? E é um trabalho que realmente, assim, me surpreendeu a quantidade de pessoas que presenciam na nossa página do Instagram. E só no Instagram. Por quê? Porque no Facebook a gente não conseguiu fazer a confidencialidade dos nomes, né? Então no Instagram não aparece, então pode colocar os nomes que quiserem, que a gente não vai saber. No Facebook a gente testou e não conseguiu essa confidencialidade, por isso que a gente só faz no Instagram. Vamos então todos nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras, vamos nos harmonizando com a energia do ambiente, vamos aquietando nossos pensamentos. E vamos nos sintonizando primeiramente com o nosso anjo de guarda, com aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos juntos essa noite, em nome de Jesus. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. E vamos pedindo à Mãezinha para que nos envolva com seu manto azul de luz, que derrame sobre nós bênçãos de amabilidade, doçura e ternura.
E nesta sintonia, vamos chegando até Jesus, nosso Mestre. E diante do Mestre, com muita alegria, vamos agradecendo a Ele a sua estada aqui conosco, mas principalmente, vamos agradecendo a Ele todo o ensinamento que nos deixou através do seu exemplo. E nessa sintonia ainda, vamos chegando até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade de estarmos juntos aqui esta noite e também por essa reencarnação, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, o tema sugerido pela espiritualidade é um tema um pouco espinhoso, né? Maledicência, prejuízo moral e espiritual. Evitar comentários negativos. Né? Esse tema encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 1 a 6, e capítulo 10, itens 11 a 13. São 2 capítulos distintos. Né? E aí eu começo lembrando uma passagem de Jesus. Jesus uma vez não, diante das várias vezes que ele foi tentado, né, uma delas foi o seguinte: questionaram ele por que é que ele comia alimentos impuros. Né? Ao que Jesus profere a célebre frase, que impuro não é o que entra na boca, mas sim o que sai dela. Né? Então Jesus começa começa já falando esse ensinamento. E aí o que ele queria dizer com isso? Né? A gravidade se a gente pegar esse ensinamento dele, era um ensinamento extremamente profundo. Né? E aí, falando sobre maledicência, primeiro ela tem a ver com julgamento. Né? Sempre a gente julga alguma coisa, uma situação, uma pessoa, então a maledicência começa com um pré-julgamento já que nós fazemos. E segundo, ela tem a ver com por que eu estou falando isso? Que ela tem a ver com a falta de amor ao próximo, porque um dos capítulos é amar ao próximo, desses aí que a gente está citando, amar ao próximo como a si mesmo. Então a maledicência também ela pode ser vista como uma falta de amor ao próximo. Espiritualmente, talvez as pessoas não saibam, mas assim, o alcance das coisas que nós falamos, né, elas têm um alcance energético inimaginável. Né? É só a gente imaginar que tudo que a gente profere, as palavras que a gente profere, elas chegam, né, até determinados pontos que a gente sequer, conforme então a sintonia, o tom, né, e a raiva que muitas vezes colocamos nas palavras, ela tem alcances realmente inimagináveis. Mas o pior disso, né, é que esse alcance ele chega numa hora que num espelho. Né? Por quê? Porque tudo que a gente vai proferir, a gente vai receber de volta. Então, toda essa carga negativa, toda essa raiva que a gente coloca nas palavras, energeticamente, isso acaba retornando para nós. Tá? Tanto é que tem um provérbio chinês que fala o seguinte: 3 coisas não voltam atrás, os chineses falam. Né? Primeiro é a flecha depois de atirado. Depois é o tempo depois de perdido. Tá? E por último, a palavra depois de proferida. Então, eles falam pra gente pensar também. E quando a gente fala prejuízo moral e espiritual, né? Eu falei aqui que a gente tem uma coisa que se chama Escola de Aprendiz do Evangelho. Quando a gente está na Escola de Aprendiz do Evangelho, quem já passou por ela, sabe que a gente aprende uma coisa que chama-se vícios e defeitos, que a gente tem que combater. E tem diferenças entre os vícios e defeitos, né? Porque os defeitos são coisas que a gente traz de outras vidas, eles estão íncito a cada um de nós. A gente traz essas coisas, essa carga de outra vida, nascemos já com isso, né? E os vícios, por sua vez, o que eles são? São coisas que a gente adquire socialmente. E o que tem isso a ver com a maledicência? Tem tudo a ver, porque entre as coisas que a gente vai estudar lá sobre os vícios, os defeitos, a maledicência é o único que ela consegue ser ao mesmo tempo um vício e um defeito. Todos os outros, ódio, ira, inveja, raiva, né, não são. A maledicência é o único que ela consegue ser ao mesmo tempo um vício e um defeito.
Então, a gente adquire esse mau hábito, né, de falar da vida alheia ou de julgar as situações. Isso aqui é um vício e também a gente traz isso, né, conosco de outras vidas, principalmente o pré-julgamento, né? Então, a gente traz isso. Então, ela assim, de todos, ela é o pior, né? E aí a gente vai falar assim, isso que tem a ver isso, Renata, com prejuízo moral, né? E o que tem a ver isso com prejuízo espiritual? O prejuízo espiritual, né? Tem muito prejuízo espiritual. Eu sempre brinco, às vezes falando com as crianças, que a gente tem um conta corrente. Quando a gente encarna, a gente tem um conta corrente. E aí o nosso conta corrente, quando a gente chegou nessa vida, ele está zerado, né? Mas a gente tem, apesar de ele estar zerado nessa vida, muitas vezes ele está negativo, né? Está lá no plano espiritual, ele está negativo, mas a gente começou do zero aqui, né? Então a gente tem a oportunidade de chegar nessa vida e chegar no final e falar, como que está meu conta corrente quando a gente desencarnar? Será que está positivo ou será que está negativo? A maledicência é uma coisa que ela acelera, né, o nosso débito, não o nosso crédito, né? Então ela faz com que a gente não consiga capitalizar todos os ganhos da nossa reencarnação, tá? Então é um prejuízo espiritual muito grande. E aí, com o prejuízo moral, como eu já falei para vocês, considerando que a gente tem uma lei de causa e efeito, tudo que eu falo volta para mim, né? E aí, olha que coisa interessante, a gente tem uma coisa hoje, que eu brinco, né, que a gente tem as redes sociais hoje, falando, né, nada mais atual do que as redes sociais. Dentro das redes sociais temos, então, o quê? Né? Lá dentro a gente tem já os acusadores, então a pessoa acusa, julga, né? Então todo mundo nas redes sociais viraram acusador e juiz, né? E aí eu me recordo que é um campo que me lembra, sempre quando eu vejo alguma coisa desse julgamento, de pessoas, situações, enfim, me recordo daquela passagem de Jesus, né? Daquela passagem de Jesus e da mulher adúltera. Por quê? Né? Quando ela estava lá para ser apedrejada, o que ele fala? O que acontece, né? As pessoas falam, mestre, a lei de Moisés manda que a pessoa que pratica adultério tem que ser lapidada. E Jesus lá não respondia, mas o que você acha disso, né? E Jesus vai escrevendo na pedra, na areia, continua lá escrevendo, e aí só ele levanta e fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E voltou, né? Quando ele levanta, não tinha mais ninguém lá. Ele pergunta para a mulher, ué, cadê seus acusadores? Aí ela fala, eles não estão mais, né? Fala, se eles não te acusaram, muito menos eu, né? Vá e não peques mais. E o que tem isso a ver com as redes sociais? Tem tudo a ver, né? Porque hoje a gente precisa, nas redes sociais, de discípulos de Jesus, lembrando novamente essa passagem dele. Porque cabe, porque se temos Jesus dentro de nós, se temos ele como norte, compete a cada um de nós fazer o papel, né, que ele fez, ele conta conosco, da mulher adúltera. Compete a nós julgarmos. Então quem não tem pecado ali para falar de alguém, então que atire a primeira pedra. A gente tem que lembrar disso, né? E isso muitas vezes é o quê? Já freia o nosso primeiro impulso de realmente proferir a maledicência também. Opa, peraí, eu posso falar? Eu tenho, né? Será que eu não tenho pecado? Ah, acho que eu tenho, então é melhor eu ficar quieto. Olha, um comentário negativo a menos, né? Então, realmente, isso é muito importante. Por quê? Porque isso aí, o mal se dissemina, né? E o bem se dissemina? Se dissemina, né? A gente pega o Instagram, tem várias coisas. Eu adoro escutar o Divaldo Franco, eu adoro escutar a Monja Cohen, eu adoro escutar coisas do Papa Francisco, e eles também estão lá no Instagram também. Da mesma forma que outras coisas que também não são tão aproveitáveis, tá? Isso é importante por quê? Porque a gente fala sempre que a gente não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, né? Mas nós faz uma, às vezes eu brinco, falo, faz uma quantidade do seu dia, começa a colocar lá, né? Tem até aplicativo, quanto tempo você passa no WhatsApp, com coisas realmente pouco relevantes, quanto tempo você passa nas redes sociais, quanto tempo, vê no final do dia se você tem tempo ou não, né? Se te sobra alguma coisa de tempo ou não, tempo que você poderia se dedicar a fazer alguma coisa realmente para você mesma, né? Alguma coisa, alguma leitura edificante, alguma coisa que você queira sempre fazer, mas eu não consigo fazer aquele curso porque eu não tenho tempo. Tenha o tempo. Vai lá no final que você vai ter o tempo, né? Então, é um teste que, assim, vale a pena ser feito para a gente ver no final quanto tempo a gente desperdiça, porque na verdade é isso, né? Com coisas que realmente são pouco, que nos traz pouco proveito, não traz proveito. Porque a gente está num momento, o planeta Terra está num momento que a gente fala, né, que conhece bem o espiritismo, a gente está num momento de transição, né? A gente está saindo do planeta de provas e expiações, estamos indo para o planeta de regeneração, né?
Tá? E esse planeta de regeneração, ele só vai sobrar nesse planeta de regeneração quem realmente quer mudar, quer se auto-melhorar, quer criar um país, um planeta diferente, né? Para as pessoas aqui, e a criação desse planeta diferente passa pela disseminação do bem. E como é que passa pela disseminação do bem? Através da palavra, através das atitudes. Né? É isso que a gente vai criar. Isso compete a cada um de nós, no nosso microcosmo ali, a gente ter boas palavras, bons pensamentos, boas atitudes, né? E parar de enxergar aquela pessoa como inimigo, e começar a enxergar ele como irmão que talvez precisa compaixão. Tá? É difícil? É difícil. Realmente é muito difícil. Né? Mas isso passa por uma coisa que se chama autoaprimoramento. Né? E autoaprimoramento, eu parto do pressuposto que eu já tenho um autoconhecimento. Porque quando a gente se autoconhece, e aí quando eu falo, de novo, da escola de aprendiz do Evangelho, é uma escola que faz você se autoconhecer. Né? Eu gosto realmente disso, né? Ou eu faço isso porque minha família achava que era certo, né? Você começa a se questionar as atitudes. E questionando as atitudes, a gente muda o padrão mental. Né? Muda o padrão mental e a gente entra numa sintonia de amor, sintonia de... E coisas que isso aí me dá uma raiva, não vai mais dar raiva. Né? Por quê? Porque realmente aquilo lá não me afeta mais. E tudo isso começa com a palavra. Né? Uma palavra de carinho, uma palavra, um bom dia que a gente profere às vezes para a pessoa, né? Que às vezes abre, né, alguma coisa, abre uma porta, alguma coisa, bom dia. Às vezes a pessoa está tão mal, aquele bom dia muda a vida dela. Né? Aquela palavra a pessoa às vezes está triste e tal. Você está precisando de alguma coisa? Não com o intuito de querer saber o que está acontecendo. Você está precisando de uma ajuda? Né? Às vezes uma pessoa no trabalho está precisando de uma ajuda. Eu falo assim, falando em trabalho, a gente fala assim, né? Algumas pessoas perguntavam, críticas construtivas. Eu falo, olha, crítica, eu já não gosto da palavra críticas construtivas, eu gosto de aprofundamento construtivo. Por quê? Porque a crítica já traz a coisa negativa, tá me criticando, né? Tá falando alguma coisa de mim. E aí já começa uma barreira, você já não quer nem mais escutar o que a pessoa vai falar, porque só vê aquele negócio, fala uma crítica construtiva. Vou fazer um aprofundamento sobre um ponto. Né? Olha como as palavras têm diferença. Poxa vida, a pessoa já se abre, você vai fazer, olha, você falou um ponto, acho que será que você tem que se aprofundar nesse ponto, né? Isso sim, e aí a gente pensa junto. Né? Então assim, são palavrinhas, são coisinhas no nosso dia a dia que dá pra gente mudar e que realmente nos tornam pessoas melhores. E tornando-nos pessoas melhores, as pessoas ao nosso lado também vão querer estar conosco. Né? Também vão querer sempre, né? Nos ter assim, poxa vida, como uma pessoa que realmente faz a diferença. Né? Então assim, nós fazemos a diferença na vida das pessoas, nós não sabemos quanto. Né? E eu termino falando uma coisa que Emmanuel, duas coisas, né? Uma que Emmanuel era uma pessoa que ele era extremamente dura, né? Às vezes o Chico, a pessoa falava, ele dava uns ensinamentos meio duros pro Chico, mas ele era, porque o Chico precisava, e eu acho que às vezes falta um pouco do Emmanuel também, um pouco das nossas vidas, né? Mas ele falava assim, que cair é próprio dos que caminham. Agora, chafurdar na lama, ele falava que é próprio dos que se animalizam. Né? Então, cair, a gente vai cair. Né? Milhões de vezes a gente vai cair. Né? A maledicência não sai da vida das pessoas da vida. Mas se a gente começar a querer mudar e ter esse propósito de mudança, realmente, então, nós vamos fazer uma grande diferença. Né? E aí termino lembrando que Kardec sempre falava, espíritas, instruí-vos. Né? O que ele queria dizer com isso? Vamos ler, né? Vamos nos instruir. Para falar sobre o espiritismo é preciso ler. Né? Para falar sobre o espiritismo, para combater as más ideias sobre o espiritismo, né? Quando eu vi aquelas más ideias sobre a reencarnação, enfim, ou sobre outras... Ele falava, precisa ler, precisa estudar. Né? Por quê? Porque realmente é isso que vai dar credibilidade ao que estamos falando. Né? Então, isso tem tudo a ver com hoje. Porque as pessoas falam as coisas sem pensar, sem pesquisar, né? O contrário do que Kardec nos ensinava. Né? A gente precisa, para falar sobre determinada coisa, a gente precisa ter conhecimento, e conhecimento significa humildade, que eu preciso ir lá, saber do que eu estou falando e estudar aquilo antes de proferir qualquer informação. Né? Então, termino aqui, convido todos a lerem os capítulos do Evangelho do Espiritismo. Nesse capítulo, não está falando aí, mas no capítulo do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o 11, tem uma parte sobre egoísmo, que eu acho que vale muito a pena ser lido, porque é muito atual. E ele fala, inclusive, o seguinte, que me chama a atenção, que ele fala, o egoísmo vai levar vocês, inclusive, à falta de segurança.
Olha o que ele falou, isso é tão atual, né? Então, acho que vale muito a pena a gente dar uma lidinha aí no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos então novamente nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos reunindo o que temos de melhor dentro de nós, na forma de vibrações. E vamos vibrando por todo o universo, por todos os planetas, em especial o planeta Terra. Por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando pelos lares em desajuste, para que a paz possa voltar a reinar nesses locais. Vamos vibrando por aqueles irmãos que se encontram acamados em leitos de hospital, casas de saúde, locais que tratam de doenças físicas e mentais, presídios. Vamos vibrando também por aqueles irmãos que acabaram de desencarnar, bem como pelos seus familiares e amigos que tanto sofrem a ausência do ente querido. Vamos vibrando por esta casa espírita, que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de aprimoramento espiritual. Vamos vibrando por todos os trabalhadores e assistidos e também pela equipe do plano espiritual, que nos acompanha e nos dá o suporte para a realização dos trabalhos. Vamos vibrando pelo nosso lar. Vamos imaginando Jesus adentrando a porta da frente da nossa casa, iluminando o nosso lar com vibrações de amor, de harmonia, de fraternidade, de união. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que um raio da Tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos aqui novamente na próxima semana. Graças a Deus. Agradeço a todos a presença esta noite, espero revê-los aqui no centro na próxima semana.